O que eu posso dizer para vocês é que uma coisa é certa. Esse jogo desta quarta-feira entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians no Maracanã, ele está tomado por uma atmosfera belicosa, beligerante, bélica, no sentido de guerra mesmo. Uma guerra travada nos bastidores, uma guerra nem tão fria assim, que envolve o Flamengo, o Corinthians e a CBF. Tem a ver também com o jogo do Atlético Mineiro e Vasco, né? Porque, afinal de contas, as datas envolveram as semifinais e todos os times envolvidos, e mais os times que jogariam, por exemplo, contra essas equipes pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana e terão que jogar agora, depois da data FIFA, no meio da semana. Enfim, a CBF trocando esse jogo da volta, por tudo que vocês já sabem, ela interferiu demais, né, em todo um processo. E, obviamente, Corinthians e Vasco, especialmente Corinthians e Vasco, se sentiram lesados e ameaçaram, não só ameaçaram, né? Estão ingressando no STJD para manter aquilo que foi programado e, digamos assim, combinado anteriormente, né? As datas base, elas se referiam ao meio da semana, portanto, logo após a data FIFA ali e não no final de semana. Só que a CBF já tomou a sua decisão. Na calada da noite, às 9h30 de um sábado, ela foi lá e empurrou esses jogos da volta das semifinais da Copa do Brasil pro final de semana, 19, Atlético e Vasco, ou Vasco e Atlético, né? E no domingo, Corinthians e Flamengo. Antecipando, portanto, jogos do Brasileirão daquele final de semana envolvendo essas equipes pros dias ali, 16, 17 de outubro. Pois bem, o Corinthians, evidentemente, por conta, não é assim, na minha opinião, né? É claro que, obviamente, o Corinthians vai entender que o Flamengo estaria enfraquecido depois de uma data FIFA, mas hoje mesmo já saiu a confirmação de convocação do José Martínez da Venezuela, o Romero para a seleção paraguaia e o Félix Torres para a seleção equatoriana. Então são 3 jogadores, talvez até titulares, né? Que desfalcarão o Corinthians nesse processo de data FIFA. Só que, mais do que pegar o Flamengo desfalcado, né, que seria um benefício, que não é culpa do Corinthians, nem do Vasco em relação ao Atlético Mineiro, faz parte, né, de um time que contrata jogadores selecionáveis e a data FIFA ela já prejudicou outras tantas equipes, porque é uma data FIFA mentirosa, né? Quando você tem um jogo no dia seguinte da data FIFA, não faz sentido algum. A Copa América, gente, seguiu. O futebol brasileiro seguiu com a Copa América em andamento, não faz nenhum sentido. Quantas equipes... O Flamengo mesmo foi uma das equipes mais lesadas. Enfim, o fato o Corinthians também vai ter que jogar o brasileiro desfalcado. Esse é que é o detalhe. Não é o fato de pegar o Flamengo enfraquecido. É o fato de jogar o brasileiro, brigando para não cair. E aí a CBF usa o argumento da isonomia da competição. De manter a isonomia para não prejudicar quem teve jogadores convocados. O Marcos Braz, vice-futebol do Flamengo, homem forte do Flamengo, ele deu uma entrevista debochada no dia de hoje, falando a respeito dessa nota da CBF e da troca de datas. E o tom foi muito irônico o tempo inteiro. Eu espero aqui não atingir os torcedores do Flamengo, que eu sei que daqui a pouco vão ficar incomodados, né, com o que eu vou dizer, mas assim, não tem nada a ver com o Flamengo torcida, Flamengo instituição, que é um clube gigantesco. Infelizmente, o problema das instituições são as pessoas. E o Marcos Braz, desculpa, não passa nenhuma credibilidade. E ele fala na nota... num tom debochado, dizendo, mas eu entendo o presidente Augusto Melo, ele tem que, né, ele tem uma torcida lá que está indignada, então ele tem que também fazer o jogo dele, faz parte. Debochando, ironizando, enaltecendo a troca de datas, porque isso protege o Flamengo, protege o futebol brasileiro. Cara, que coisa surreal. E aí ele fala o seguinte, né, porque o Flamengo também emitiu uma nota, né, dizendo que isso garante a isonomia das competições. Não, desculpa. A CBF só se preocupou com a Copa do Brasil. Ela não se preocupou com o brasileiro e com os seus afiliados, né, com os seus clubes que estão disputando o brasileiro e que precisam pontuar e que precisam ter alguma competitividade no Campeonato Brasileiro. O próprio Marcos Braz diz o seguinte, essa competição ela é da CBF. CBF que organiza, então ela que decide. Não é. Não, e aí, regulamento. Tanto o Corinthians quanto o Vasco estão entrando no STJD por um simples motivo. Porque a CBF rasgou o próprio regulamento. O Regulamento Geral de Competições, ele entende, ele tem lá artigos muito claros que definem que a troca de datas, primeiro, ela não pode ser feita por conta ou por razão de data FIFA. Acabou a discussão aí.
Acabou a discussão aí. Nossa. Não pode trocar Se tem datas isso no regulamento, das fases da Copa do Brasil por questão de data FIFA. Acabou, né? Acabou, eu já pronto. sabia na Já data teria do um motivo. sorteio, velho. Segundo, Já só sabia. quem pode solicitar a troca É o mandante, de datas é o mandante do jogo. O mandante é o Corinthians, no domingo. Vamos O mandante é ver. o... que ficou pro domingo, né? O mandante é o Vasco, no jogo da volta. O mandante é o Corinthians, no jogo da volta. Nenhum dos dois solicitou, muito pelo contrário. A solicitação foi feita por Flamengo e Atlético Mineiro. Ou pela Será que o Federação Atlético Mineiro do entrou Estado mesmo? do mandante, pela Federação Paulista, que emitiu Você uma não vê a nota mídia falar no Atlético através Mineiro. do presidente Reinaldo Carneiro Bastos, Agora eles estão oferecendo, né, manifestando um repúdio à CBF e apoiando o Corinthians na decisão. Então a federação também não pediu. Ou pela detentora dos direitos de televisão. E até onde sabemos, não foi um pedido da Rede Globo. Então assim, não tem nenhum sentido. Tem base legal em tudo para que os clubes ingressem no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para solicitar a manutenção da database e não essa troca ridícula que a CBF fez. Agora, como confiar no STJD? Como confiar no tribunal? Infelizmente, Não dá. eu quero dizer para vocês que eu não tenho nenhuma confiança no tribunal. É um órgão, uma entidade, um órgão, né, paralelo, independente da CBF. Mas O STJ deve ser no Rio também. quantas vezes o STJD já tomou decisões que a gente não consegue entender? O São Paulo mesmo, que se sentiu lesado no jogo contra o Fluminense, por aquele toque na mão do Thiago Silva antes de um gol que ele sofreu do Fluminense. Vocês lembram quando o VAR exibiu os áudios do VAR? 5 dias depois, na calada da noite, numa sexta-feira, quando a seleção brasileira estava em campo no meio de uma data FIFA. Quando já tinha expirado o prazo legal para você entrar com recurso, que são 48 horas depois da divulgação da súmula. Essa é a CBF. Esse é o STJD. O que o São Paulo conseguiu com isso? Pedindo a anulação do jogo? Nada. Nada. Então assim, gente, eu realmente não tenho o que esperar. O que eu tenho como esperar é que esse jogo ele já está composto por tudo isso. Porque tem o Marcos Braz debochando de um lado, tem o Flamengo, obviamente, concordando com a troca de datas, tem o Corinthians que está indo até as últimas instâncias para tentar voltar com essa data base, né, para o jogo do meio da semana. Tem uma guerra nos bastidores que já trouxe implicação, inclusive, para o treino da seleção brasileira antes da data FIFA, antes da viagem até Santiago, no Chile, que seria no CT Joaquim Grava. A CBF simplesmente emitiu uma nota dizendo que a seleção brasileira não vai mais treinar no CT do Corinthians, vai treinar no CT do Palmeiras. Cara, é até engraçado. Que ruim, né? É até Vai no engraçado, rival. parece uma birrinha, né? Então tá, eu não vou treinar na sua casa. Gente... Cara, CBF, gente, uma entidade que Abre o comanda o olho, futebol brasileiro Botafogo. até Abre o quando, gente? Até olho. quando? Com o presidente completamente incapaz, Palmeiras e neófito, Flamengo, ó. incompetente como esse Edinaldo Tia Leila Rodrigues. querendo Até quando, gente? A gente vai vaga na ficar CBF. deixando a CBF comandar o nosso principal produto? É isso que acontece. É isso que acontece. E aí eu fico me perguntando aqui, como será a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio? Eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação ou nenhuma suspeição em relação ao nome do Wilton, que é um árbitro que tem vários problemas por questão de competência. Que é um árbitro que eu não sei como, apitou 2 Copas do Mundo, uma como VAR, outra como árbitro de campo. Foi execrado em jornais, em tabloides internacionais pelos jogos que ele apitou, porque ele realmente manda muito mal. Eu não gosto do Wilton Pereira Sampaio e é um dos principais árbitros do quadro no Brasil há muitos anos, e ele vai ter a responsabilidade de comandar simplesmente um Corinthians e Flamengo, ou um Flamengo e Corinthians no Maracanã. Vou colocar uma O que imagem eu quero do dizer com Wilton isso? Eu Pereira não de tô Carvalho. hein? aqui cogitando nenhuma suspeição em relação ao nome do Wilton. Eu não estou fazendo isso. O que eu estou entendendo é que esse rapaz, ele vai para uma pressão gigantesca por tudo isso que está acontecendo. E qualquer erro que ele cometer, porque o árbitro está sujeito a isso, qualquer erro que ele cometer, não só ele, mas também o Abre VAR, brecha. comandado pelo Rodolfo Toschi Marques, estará sujeito, aí sim, a uma série de suspeições. Então, tudo isso está em torno de um jogo de ida válido pelas semifinais. Que loucura, gente. Assim,
vai ser um jogo que a gente vai analisar com lupa nessa quarta-feira, porque tudo pode acontecer. Falando especificamente do jogo, o Corinthians, incrivelmente, se atrapalhou. O presidente Augusto Melo, né, deu uma entrevista, uma declaração anteriormente, dizendo que o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que pertence ao Flamengo, olha o roteiro, ele poderia trocar o seu vínculo, ele está emprestado até o final do ano, mas ele poderia trocar de vínculo a partir do dia 1º de outubro. Calhou de Corinthians e Flamengo se enfrentarem. No Brasileiro, já não teria como ser diferente, né? Tava antes desse prazo do dia 1º de outubro, tinha que pagar os R$500 mil de multa para poder jogar, para poder escalar o Hugo em campo. Como a partida da Copa do Brasil, ela calhou de cair no dia 2 de outubro, o que o Corinthians entendeu? Bom, dia 1º dá para fazer a troca do vínculo, você faz o Pix de 4 milhões e pouco de reais, adquire o Hugo em definitivo, o Hugo passa a ser goleiro do Corinthians e aí não precisa pagar mais multa nenhuma, ele joga contra o Flamengo tranquilamente e faz um contrato novo aí por mais alguns anos e tá tudo certo. Mas o presidente se equivocou, esse prazo não é 1º de outubro, é 10 de outubro. E aí mudou tudo, né, gente? Mudou tudo. Porque no jogo da volta, se ele for dia 16 ou se ele for dia 20, beleza, já vai ter resolvido. No jogo dessa quarta-feira não tem como. Então o Corinthians vai ter que pagar de novo R$500 mil, já totalizando R$1 milhão para escalar o Hugo contra o Flamengo, porque não dá para abrir mão de um goleiro titularíssimo e decisivo como tem sido o Hugo, ainda mais num jogo tão importante como esse contra o Flamengo. Agora tem uma questão, né? Tem uma questão envolvendo dinheiro, né, já que a gente está falando disso, porque houve um bloqueio de contas na Justiça de mais de R$20 milhões pelo não pagamento de uma parcela da 7ª parcela no acordo que o Corinthians fez com a PixBet, que era a antecessora da VaideBet. O Corinthians rescinde o contrato, fica aberto aí o valor de 40 milhões por uma multa, um valor antecipado e tudo mais, faz esse acordo parcelado, né? Pagou as 6 primeiras parcelas, né? Uma entrada e mais 6, na verdade, uma entrada e mais 5. A 7ª não pagou, de R$3 milhões. E aí, como venceu no último dia 16, os caras acionaram a justiça e bloquearam mais de R$20 milhões do Corinthians. É difícil, viu, gente? Porque esses mecanismos meio que singelos, detalhistas, assim, eles complicam o Corinthians de uma forma. O Corinthians está avançando nas Copas, ganhando dinheiro com premiações, mas aí toda hora tem contas bloqueadas, ou tem que pagar uma multa maior, ou vem um dinheiro que, cara, isso é organização. E aí, talvez por conta dessas coisas, aí realmente eu não tenho convicção, mas provavelmente o argumento foi de divergência, né? O Leonardo Pantaleão, o ex-vice jurídico, pediu renúncia do cargo na manhã desta terça-feira. E o Vinícius Cascone aí, que era secretário-geral, já assumiu no lugar dele. Mas já é mais um a deixar no entorno, né, do presidente Augusto Melo, mais um a deixar a gestão, o que obviamente não indica uma estabilidade, muito pelo contrário. Voltando para campo, o Corinthians está bem nas Copas, tem condições de avançar, tem o Felipe Luiz do outro lado estreando pelo Flamengo, que pode dar uma mobilizada nos caras, mas acho que o Corinthians tem condições de pelo menos voltar com um empate, quem sabe, do Maracanã, para decidir em casa, não sabemos que dia. E no Brasileiro precisa ganhar do Inter no fim de semana, né? O Memphis Depay não joga a Copa do Brasil e que coisa, né? Porque a CBF, ela emite notas, ela divulga os áudios do VAR numa sexta-noite, num sábado à noite, mas o Memphis não dava para inscrever, né? Não teve prazo para inscrever o Memphis Depay. Enfim, ele não pode jogar a Copa do Brasil e como mostrou uma falta de ritmo até no último jogo, beleza, fica treinando durante a semana para estar melhor no final de semana, acho que foi até melhor nesse sentido. O Corinthians tem alguns problemas de lesões, né? Especialmente a do Thales Magno, né? Que era de um jogador importante, assim, a mais significativa. E o Pedro Raul não está entre os relacionados por opção técnica. Vai perdendo espaço, né? O Héctor Hernandes, por exemplo, é o cara que pode jogar a Copa do Brasil. Não a Sul-Americana, não foi inscrito, mas na Copa do Brasil ele foi inscrito, então entra um centroavante por outro. E aí a gente deve imaginar aí que o Ramon, eu acho que ele vai utilizar aquele time das Copas, né? Daqui a pouco ele preserva um ou outro jogador, mas sei não. Acho que ele vai com um time bem fortalecido, porque talvez até esse jogo contra o Flamengo tenha ganhado contornos que o Corinthians nem imaginava. Porque daqui a pouco ele está pensando no Brasileiro, não, a prioridade é no sábado, mas de repente ficou importante. Daqui a pouco ficou mais importante
derrotar e desclassificar o Flamengo mediante a tudo isso. O que vocês acham? Força máxima? Tem que ganhar do Flamengo mesmo? Ou esquece esse campeonatinho, como diria Maurício Gagliotti, esquece essa Copa do Brasilzinha e vamos focar no brasileiro, não entra em campo no jogo da volta. Eu só sei que o seguinte, gente, eu não sei se o tribunal vai anular essa troca de datas, eu não sei se vai voltar atrás, o que eu sei é que o barulho vai ser grande, tanto de Corinthians quanto de Vasco. E não só dos clubes, não só dos presidentes, não só institucionalmente, mas das torcidas também. Comentem aqui o que vocês acham de tudo isso, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Galera, essas foram as notícias do Chico. Eu acho que o Corinthians tá pressionando, mas não sei se vai virar alguma coisa, sinceramente. Acho que essa guerra de bastidor aí, esse cabo de guerra aí, o Corinthians só tá se manchando com a CBF. E pode ser prejudicado, cara. Pode ser que eles dêem um jeito de prejudicar o Corinthians no VAR. O Chico já falou que o árbitro é ruim. Os últimos jogos, todos o VAR tá vacilando, não tá marcando foto contra o Corinthians, não tá dando cartão pro time adversário, não tá fazendo nada em favor do Corinthians. Aquele jogo contra o São Paulo já foi muito estranho. Agora, contra o Flamengo, que tem força no bastidor, Marcos Braz, até o vídeo que ele fez ontem, ele tirou sarro total do Corinthians. Mostra que o Augusto Melo tá sem moral total. Diferente do Andrés, né? Que antigamente era forte, só que não dá pra comparar, né? Fora que também o Augusto Melo, poxa, ele tava mostrando um amadorismo gigante. Domingo ele deu entrevista, a repórter perguntou pra ele, tem vídeo no canal. Presidente, o Corinthians vai comprar o Hugo? Sim, vai. Primeiro jogo da semifinal ele já vai tá comprado no dia 2. Pô, o cara não sabe do contrato, ninguém informou pra ele do contrato. Pô, você tá. Nossa, cada vez amadorismo que. Ó, outra coisa, por que não pagou a Bet lá? Conta bloqueada, 20 milhões pra uma dívida de 3. Cara, isso aí que às vezes o Augusto Melo deixa. Tá complicado, viu? Tá complicado. Bom, o jogo de hoje, o Chico falou um empate, cara, dá pra ganhar. Eu ainda acredito numa vitória. Assim, o time tem que jogar com cabeça, tem que jogar focado. Sangue no olho mesmo, sangue no olho. Só que não como o Fagner e o André Ramada fez, não pode estar com pilhado não, pô, pra cair numa da bobeira, sabe? O time tem que estar com cabeça, pô, tem que jogar o igual jogou aquele segundo tempo com o Vitor Pereira, tem que dar o sangue e vai pra cima. E aí, você acredita na vitória? Deixa um comentário aí, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto.